Graça e paz da parte do nosso Deus, de seu Filho Jesus Cristo, a todos. Eu sou o evangelista Eloy e gostaria de ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Este capítulo, ele trata da oração de Abacuque. Quando, a partir do versículo 17, ele faz a seguinte declaração, que é muito até conhecido para aqueles que são leitores da palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Essa nossa meditação, nós podemos até dar um título para ela. Quando Deus nos frustra, há momentos nas nossas vidas que nós somos frustrados por Deus. Isto é, pela vontade permissiva de Deus, para nos ensinar quanto à nossa vida espiritual, em especial, alguma coisa. Aqui está o profeta Abacuque fazendo essa declaração. Ainda que as circunstâncias sejam por demais adversas, mesmo assim, ele continuaria crendo, confiando em Deus. O homem faz planos, projetos, e nós vamos ler 2 versículos que confirmam isso que eu estou falando para você. No livro de Provérbios 16, no seu primeiro versículo, fala assim, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Lá em Provérbios, neste mesmo livro, Provérbios 20, o versículo 21, também declara isso que nós estamos falando, planos, projetos que nós idealizamos, o que achamos que podem nos ser bem-sucedidos. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Quando eu falei que Deus, ele tem a sua vontade permissiva, alguma coisa que nós idealizamos, projetamos, fazemos nossos planos e tentamos, ou até mesmo colocá-los em prática e não dá certo.
e não cai dentro daquela expectativa a qual nós esperamos. Eu e você temos que pôr em mente que Deus está no controle de tudo. O nosso grande Yahvé, o grande arquiteto, o Deus criador de todas as coisas, e aquele que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele contempla tudo, 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 tudo e a todos. Nada foge ao seu conhecimento. Quantas vezes eu já fui frustrado nessa minha vida? Quantas vezes talvez você também já foi frustrado em relação a planos traçados, a metas, a objetivos a serem alcançados e não deram certos? Tivemos as eleições presidenciais recentemente, podemos assim dizer, no final do ano passado. E muitos foram aqueles que se sentiram frustrados, convictos que um determinado candidato seria eleito. E este não foi eleito. Eu só estou dando um exemplo. Mas isso pode acontecer em várias áreas das nossas vidas. O que eu e você precisamos entender e compreender é que há vontade permissiva de Deus. Aí você pode até me questionar, evangelista Lói, vontade permissiva? Sim. Há também uma outra vontade, a vontade perfeita de Deus. Mas há também esta vontade permissiva. E esta vontade permissiva, ela está nos ensinando alguma coisa, ela ainda irá nos ensinar alguma coisa com respeito ao agir de Deus, o mover de Deus, da sua mão poderosa sobre a nossa nação, o Brasil, que é um país abençoado por Deus. Ainda que com todas as mazelas que há por parte daqueles que governam a nossa nação. E também por causa da sua sociedade, que muitas das vezes não está em conformidade com a vontade de Deus. Quando digo isso, é em obediência à palavra de Deus. Mas o que você e eu precisamos entender é que muitas coisas acontecem por uma vontade que Deus permite acontecer para nos ensinar alguma coisa. Aí vem falatórios de todo lado. Ah, por que está acontecendo isso? Está assim por isso, por aquilo. Mas o que eu preciso entender, compreender, assim como você, é que há essa vontade permissiva de Deus. Não é a vontade boa, perfeita, agradável, mas há uma vontade permissiva de Deus em relação a algo que acontece e que isso nos deixa muito frustrados. Como muitos ficaram nas eleições presidenciais. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, porque eu creio na palavra dele. Eu creio na existência desse Deus que se importa com tudo aquilo que ele criou, e em especial nós, seres humanos, à sua imagem e semelhança.
dificuldades, estão aí. E é interessante que o profeta Abacuque, ele pinta um quadro terrível. Né? Ele pinta um quadro terrível em relação à situação dele e do povo de Deus. Mas ele, nesta oração a qual ele se dirigindo a Deus, ele fala que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às grandes dificuldades, ele não deixaria de reconhecer a Deus. Ele não deixaria. E ele fala a seguinte conclusão em relação à sua oração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Esta deve ser a minha e a sua oração. Deve ser o nosso clamor. Entendermos que Yahvé, o grande eu sou, o grande arquiteto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, isto é, Israel, está no controle de tudo, absolutamente de tudo. O que não podemos é desesperar, é confiar, porque Ele está agindo e vai agir ainda mais em relação à nossa nação, isto é, o Brasil. Creia em Deus, acredite. E com certeza nós veremos o agir de Deus de uma maneira sobrenatural sobre esta nação, o Brasil. O que não podemos é desistir, é vivermos atormentados, perturbados em relação do que será de nós. Vai faltar isso, vai faltar aquilo. Isso ou aquilo vai ter preços exorbitantes. Confie em Deus. Espere em Deus. Não será em vão. Não vamos andar de cabeças baixas. Não vamos nos entregar àqueles que acham que o errado é certo. O injusto é justo. Não. Deus ama o Brasil. Ele requer tão somente de mim e de você que nós criamos nele. Que venhamos estar esperando nele. Pois aqueles que nele esperam são felizes, são bem-aventurados. Não se deixe levar pela frustração, pelo pessimismo, pelo medo, pelo pânico de tudo que está se passando com o nosso país, o Brasil. Amanhã é um novo dia. Nada melhor do que um dia após o outro. Diz o ditado. Vamos esperar em Deus.
esperar em Deus não é esperar em vão. E que você mantenha-se firme em relação à sua confiança em Deus, o Criador. Aquele que tem, de uma maneira poderosa, abençoado esta nação chamada Brasil. E eu finalizo esta nossa meditação na oração sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, assim como de mim. O Senhor sobre ti, sobre mim, levante o rosto e nos dê a paz. Shalom. Amém.